Olá, tudo bem? Então nós vamos falar aqui um pouco sobre o socialismo chinês. A proposta aqui não é dissecar toda a ideia do socialismo, obviamente, em muitas outras situações, épocas históricas, políticos ou partidos comunistas, etc., mas provocar uma discussão, uma tensão entre capitalismo e socialismo. Então, em primeiro lugar, qual que é a ideia central do socialismo? Se é que existe uma ideia central de um socialismo, de alguns socialismos. Vamos lá, seria a ideia da igualdade, não é? A ideia da erradicação da pobreza, da fome, da miséria, né, do acesso à cultura para todos, etc. Ou seja, diferente do capitalismo, a ideia central é partilhar, né, a produção. No capitalismo, a produção ela é restrita a determinadas classes sociais mais elevadas, né, da burguesia às classes médias. Bom, e aí uma ideia interessante nessa discussão é assim, por que o socialismo do tipo soviético, né, o socialismo do Estado centralizado, etc., não deu certo? E nessa lógica, o que é o socialismo chinês? Vamos iniciar o nosso quebra-cabeça. Será que devemos voltar à questão Estado e mercado? É uma questão produtiva ou é uma questão muito chata? É uma questão ideológica? Vamos trabalhar com alguns dados do ponto de vista de uma totalidade de conhecimentos amplos que possam ajudar o nosso pensamento crítico a trabalhar com essas coisas mesmo. Então, veja, tem recortes históricos, recortes filosóficos, recortes econômicos, recortes políticos, todos eles necessários à compreensão do que a gente chama aí de socialismo chinês. Então, obviamente, para além dessa questão, Estado e mercado, né? Um Estado mais fortalecido, mercados em harmonia com esse Estado, a China historicamente carrega uma concepção de cultura, não é diferente do Ocidente. Então, primeiro é essa questão, esse pano de fundo mais histórico, de uma cultura diferente da nossa. Então, isso aí é um ponto que precisa ser tocado. A China é uma unificação de impérios, é um Estado-civilização. Então, seria mais ou menos como a gente pegar as ideias gerais lá dos orientais e traduzir no seguinte: há um respeito, há uma forma delicada no tratamento das pessoas. Você vê, as pessoas entram nas casas, tiram o seu calçado, fazem reverência. A educação é uma coisa extremamente importante, né, do ponto de vista aí dos mais velhos, né? Então volta essa questão do respeito. Então toda essa engenharia milenar, né, do ponto de vista aí dessa cultura oriental, ela está presente, tá? Então às vezes isso é confuso, não é para o nosso entendimento, porque isso é fácil entender, mas é confuso para a nossa sensibilidade, para a gente saber tirar proveito disso. Bom, então uma coisa central nessa discussão é o papel da filosofia, da religião, né? Então alguns teóricos e alguns nomes que a gente possa facilmente encontrar na internet para identificar, né? Desde Confúcio, enfim, passando por algumas questões aí sensíveis que vão mexer lá na subjetividade. Então, de qualquer maneira, essa questão histórica, cultural, para a gente fazer um recorte aqui, né, aproveitar aí os minutos desse vídeo, seria interessante mergulhar um pouco a fundo, né, em alguns textos, obviamente,
sobre, né, os sentidos mais ancestrais, digamos assim, profundos mesmo dessa cultura. Mas vamos pegar um ponto que é o ponto de ruptura, obviamente, de uma tradição, né, que transformou tudo isso em socialismo. E esse ponto é 1949, com a Revolução, né, dirigida e liderada por Mao Tse-tung. De 49 até 1976, então, o grande líder, né, chinês é Mao Tse-tung. E aí foi instaurado o socialismo de tipo chinês. Diferente do socialismo lá soviético, é um socialismo baseado mais no campo, né, do que na indústria. E isso implica nessa questão de compreender as raízes de uma cooperação ou de um cooperativismo, não é, que nós ocidentais não temos. Duas coisas fundamentais nessa era Mao Tse-tung são a reforma agrária e a revolução cultural. Seria como dizer que Mao Tse-tung foi um líder revolucionário do ponto de vista de incendiar as massas, né, entre aspas, ou seja, de colocar aí fogo na gasolina, né, mostrar para a juventude que ela pode ter, né, as suas perspectivas de sonho nas mãos. Posteriormente, se identifica a questão da competitividade internacional e, portanto, os próximos, depois de Mao, serão políticos interessados em fazer a China crescer. E para ocorrer um crescimento econômico, principalmente, mas não só, seria necessário, não é, entrar numa nova forma, em alguns ajustes. E, portanto, essa ideia aí de incendiar as massas, reforma agrária e tudo mais, ela vai ficar num plano de stand-by, né? Não que não seja importante no socialismo tratar desses temas, mas seria importante, então, entrar nessa nova ordem. Isso implica, então, na discussão sobre o tal socialismo de mercado. A expressão não é muito boa, não é? Mas indica, né, que o mercado vai ter, né, entrada no socialismo, ok? Mas será socialismo, porque o socialismo é chefiado aí pelo Partido Comunista. Nesse sentido, há um aumento na produtividade. Então a China, ela começa a ganhar expressão no arroz, no trigo, na batata, ou seja, começa a ser grande produtora, exportadora, etc., de várias coisas nesse sentido, e depois com uma engenharia poderosa no sentido aí das novas tecnologias, fazendo com que a China aí alcance facilmente os Estados Unidos, etc., né, o segundo país mais poderoso do mundo, etc. Aí muita gente fala assim, não, mas aí isso é sobre a ordem do Partido Comunista. Não, o Partido Comunista é o grande articulador deste Estado fortalecido que provoca, inclusive, o mercado, né? Ou seja, existem capitalistas na China, então é uma conjunção de grandes interesses de produção. Ocorre que ainda, né, pautados numa grande história, né? Então os orientais, de uma certa forma, eles respeitam muito as suas tradições, as suas conquistas, etc. Mesmo antes de Mao, é possível verificar, né, a força que os comunistas tinham, né, nessa disputa que houve com o Japão na época, até antes da Segunda Guerra Mundial. O Japão fortemente
nazista, aí, influenciado pela Alemanha e tal. Então, mesmo antes, já é possível ver uma articulação, uma vontade, né, dos chineses em respeitar tudo isso, todo esse processo em favor do bem comum, né? Então o Estado ele vai começar a ser não apenas um Estado de proteção social, como ele é no capitalismo, etc., no estado de bem-estar social, mas um Estado que vai superar isso daí. Ele vai ser um Estado de incentivo aos pequenos produtores. Então aí você consegue ter um mercado controlado pelo Partido Comunista. Um dado interessante é que o imposto de renda, né, o imposto é um imposto progressivo, né, quanto mais o sujeito individual ganha, ele mais paga, as alíquotas chegam a 40%, 45%, não é? Então e o povo paga pouco imposto, né, nos produtos, etc. Não há fome na China, né? Não há, o desemprego é muito baixo, ou seja, a China é o país que mais se desenvolve, é uma potência econômica, no sentido aí mais possível dessa palavra nos dias de hoje, já que, né, o capitalismo mostrou como um todo a sua catástrofe, né? Ou seja, não consegue produzir, não consegue criar mais acumulação, mas sim crise após crise. Aqui é importante destacar que o Estado utiliza mecanismos estratégicos, táticos, para fabricar mercados, para incentivar produtores. Baseado, por exemplo, principalmente numa questão natural. A China é resultado da confluência de grandes rios, por exemplo, o rio Yangtze e o Rio Amarelo. Há um solo fértil, há muita água, abundância de água, ou seja, toda essa questão dos recursos naturais, ela é tratada pelos agricultores, pelas pessoas de bem que querem produzir, e isso naturalmente se escoa. Bom, se a reprodução humana fica facilitada por esta, digamos, fertilidade da natureza, a criatividade chinesa é uma coisa espantosa. Então, por exemplo, aqui eu lembro uma profissão importante na China, que é a engenharia de projetos. Há milhares de engenheiros de projetos, ou seja, pessoas que são formadas, não é, nas universidades, etc., para pensar projetos, sejam médios projetos, pequenos projetos, ou mesmo projetos de grande porte, como, por exemplo, não é, projetos de trens de alta velocidade e por aí vai. Nesse sentido, o Brasil está muito atrás. Obviamente, é uma economia que lá nos anos 80 poderia ser comparada à China, foi ficando muito atrasada, né? E tem um livro que vai passar aqui, que eu vou fazer referência, né? Que nós, como economia, né, não crescemos, não aprendemos, estamos, portanto, estagnados, né, e perdidos, né, do ponto de vista político, que é uma outra questão, mas que acaba sendo uma questão catastrófica, tendo em vista aí as comparações que a gente faz com um país, por exemplo, como a China. Então, no lugar de alta tecnologia, nós, pela via aí dos nossos políticos, né, não fizemos mais indústrias, etc, etc, ou seja, estamos muito atrasados e ficamos dependentes dessa economia de cabeleireiro, lojista de shopping, né, profissões assim, não do ponto de vista, né, da profissão em si, mas do recurso que essas profissões nos vão levar a nada. Então, os serviços, etc., ou seja,
teríamos que voltar a pensar do ponto de vista mais estratégico da educação para formar este novo homem, né? Nós não vamos sair do buraco enquanto ficarmos presos a esta ideia menor de só consumir e de não produzir o suficiente, não ter um país que possa ser autossuficiente, né? Fica sempre dependendo dos outros, etc. E para nós a gente sabe o que esse consumo, não é, significa, ou seja, desvalorização de vários aspectos, inclusive dos salários, etc, etc, etc. Bom, por fim, eu vou aqui relatar alguns trechos, né, do livro China, o Socialismo do Século XXI, do Elias Jabbour e do Alberto Gabriele. Este livro que passa aí é resultado de muito estudo, né, de investigação acadêmica, mas também de uma percepção política e estratégica para mostrar o que realmente é. Aí eles chegam num conceito a partir da ideia do modo de produção, eles chegam nesse conceito de meta-modo de produção. E inclusive num conceito também que é novo, que seria a nova economia de projetamento. Então tudo isso para mostrar que não se trata de socialismo-capitalismo, né? Mas sim de superar uma lógica de destruição ambiental, não é? De superar o capitalismo no sentido das suas crises, da sua pequenez, trabalhar com um socialismo ainda em construção e, portanto, não existente na sua plenitude. Veja, seria como a gente dizer que para o futuro nós, humanos, teríamos que nos preocupar não só com o dinheiro, né, mas com o valor de uso, resgatar lá o Marx, ter um tratamento entre as pessoas que pudesse ser mais coletivizado, não totalmente coletivizado, né, porque nós temos as nossas individualidades, mas muitas das coisas poderiam ser mais sociais. E não pense aqui só aquela coisa controlada pelo Estado, não, nada disso. Controlada por produtores, não é, livremente associados, etc., sem muita burocracia e por aí vai. Essa construção teórica, conceitual que nós vamos fazendo, aí eu passo para uma outra parte, né? Por que projetamento? Né? Porque eu, em meio a essa busca em compreender o processo chinês, eu volto a ler o autor que é a minha maior fonte de inspiração, que é Inácio Rangel, e eu leio aquele famoso livro Elementos de Economia de Projetamento, né? E nesse livro, por exemplo, é um livro de microeconomia para engenheiros, né? Ou seja, um livro que não é dos mais fáceis de ler, é um livro até chato, né? Ele transforma o ato de projetar, ou seja, de elaborar projetos, executar projetos, e ele eleva ao grau de ciência. E o Rangel, nesse livro, ele está observando, ele não fala isso abertamente, mas a gente acaba descobrindo pelos bastidores, que ele está analisando tanto o projeto Sputnik na União Soviética, na década de 50, um livro de 59, quanto o projeto de reconstrução europeia, que foi o Plano Marshall, né? Então ele observa que existe ali algumas regularidades novas nessas duas economias, na União Soviética de forma mais proeminente, que leva ao seguinte: olha, talvez exista um novo modo de produção, que ele é baseado, vamos dizer assim, em uma ampliação estatal a partir da execução e elaboração de grandes projetos, né? E a partir daí ele desenvolve, por exemplo, o conceito o conceito que eu acho que é revolucionário, que é o conceito de utilidade, ou seja, a partir da noção aristotélica da riqueza como algo útil aos seres humanos, né? E que essa sociedade, principalmente a soviética, ela caminhava para se transformar em uma sociedade não regida pelo valor como métrica principal da sociedade, e sim pelo projeto indutor de utilidade, né? Evidentemente que numa sociedade dessa, numa economia dessa, a lei do valor ela é altamente restringida, né? Então, a lei do valor, na medida que ela vai aumentando a sua restrição de ação,
mais fácil fica para que uma economia se mova a partir de grandes projetos. Eu acordo para a realidade e falo, pois bem, o final da União Soviética e os desmontes do Estado de Bem-Estar Social na Europa e o surgimento com muito mais força de um keynesianismo militarizado dos Estados Unidos acabou com essas economias de projetamento, né? E aonde que ela ressurge com força? Na China, né? Como que ela ressurge com força na China? Durante o processo de investigação, né, que é um processo que é um projeto de vida, essa questão do projetamento, né, e observando o movimento real o tempo inteiro, né, eu percebo que a China, em 2006, ela inaugura políticas industriais, né, proativas em matéria de inovação tecnológica. Ou seja, a partir daquele momento, ela percebe que não tem como mais continuar sendo uma economia complementada do ponto de vista tecnológico com os Estados Unidos e com o Japão, e que ela tem que, a partir daquele momento, criar tecnologias próprias. E para isso ela cria todo o Sistema Nacional de Inovação Tecnológica.